Família, ontem não foi dia de Vasco, porque agora é Vasco quase todo dia. Eu comentei isso com vocês ontem, né? Eu tava vendo essa postagem aqui do Nils Colina. Se liga só, do dia 12/4 contra o Sport até o dia 12/6 contra o São Paulo fora de casa, a média é de um jogo a cada 3,8 dias. O Vasco vai jogar 16 jogos num período de 61 dias. Promete, hein? Como o Vasco em Família também se preocupa com a sua saúde, um tempo livre, aquela caminhada, corrida, um treininho, né, de leve ali, musculação, pá, porque, olha, promete em Família Vascaína. Mas, assim, tem muita coisa pra gente falar sobre os jogos de ontem, né? Porque o Lanús encarou o Melgar, vamos trocar uma ideia sobre essa partida, o Cruzeiro perdeu em casa, na Sul-Americana, e a gente tem algumas lições pra tirar também de duas partidas. Palmeiras contra Cerro Porteño? É sério, Thiagão? É sério? Flamengo contra Central Córdoba. Mas que é isso, Thiago? Calma. Para me ajudar nesse sentido, eu quero trazer aqui uma resenha do programa de ontem, Seleção Sport TV. Eu até reagi nesse corte lá no canal novo, né, no Gigante News TV, tava por lá o Rizek, o Eric Faria, Rodrigo Coutinho, Grafite, falando desse comportamento do Fábio Carille na coletiva de reclamar da torcida do Vasco. O Rizek tá pontuando alguma coisa nesse sentido pra gente debater aqui, e o Grafite ficou meio chateado, porque assim a galera cobra treinador, no caso o Fábio Carille, aquele jogo contra o Melgar, ele colocou um zagueiro, o time toma 2 gols de bola parada, a culpa é dele. Se ele mantém o time de uma forma ofensiva e toma os 2 gols, a culpa é dele. Então, peraí. O Grafite meteu essa lá no programa pra gente debater aqui também. Tem um comentário muito bom do Rodrigo, ex-zagueiro do Vasco, sobre o posicionamento também do João Vitor. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha com essa informação aqui que, sinceramente, eu não esperava por isso. Mas tá na tela, ó. Vasco negocia com a Bundesliga para jogar amistoso contra o clube alemão no Maracanã durante o Mundial. O Vasco recebeu um convite da Bundesliga, Liga Alemã de Futebol, para jogar um amistoso contra um clube alemão no Maracanã no meio do ano, no período em que estará acontecendo o Mundial de Clubes. As negociações estão avançadas e o adversário mais cotado é o Bayer Leverkusen, atual campeão alemão. A Eintracht Frankfurt é outra equipe da parte de cima da tabela, também estão no radar. Não, aqui é só uma equipe, cara. Eu acho que a matéria escreveu errado aqui. A Eintracht Frankfurt é uma equipe só. A Bundesliga convidou o Vasco apostando na expansão da marca no Brasil. O governo do estado também participa das conversas. A partida é avaliada como uma ótima oportunidade para todos. E sim, família, Bayer Leverkusen, tem outro time aí não? Que assim, eu acho que não tá, né, repetindo, eu não tô acompanhando o futebol alemão, mas eu entendo que não tá, e parece que não tá repetindo a temporada passada, né? Mas no ano passado, né, conseguiu ali desbancar o Bayern de Munique, um excelente trabalho do Xabi Alonso, né? Tem aquele jogador lá, cara, camisa 10 do Bayer Leverkusen, que joga muita bola, Fritz, sei lá, tem um tal de Frimpong lá também, não tô acompanhando, não lembro os nomes. Quando eu jogava videogame, quando eu tinha tempo, quando não era pai, aí com certeza ia saber o nome da galera toda. Mas hoje, né, Vasco, família, filha, e não dá pra dar tempo de fazer outra coisa não. Mas assim, interessante, né, família vascaína. Mas, o Vasco tem que trabalhar bem aí, porque é um time qualificado, bem treinado, de repente pode até sentir o clima daqui e tal, um jogo amistoso também, beleza, mas gostei da ideia aí, já que o Vasco vai estar parado, né, por essa questão aí do Mundial. Bacana também levar a marca do Vasco lá para a Alemanha. Uma homenagem também pro meu amigo Edson, né, que faz as lives aqui com a gente. Conheci o Edson através do canal, ele mora lá na Alemanha já há mais de 35 anos. Então, bacana, né? Resenha maneira. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco de campo e bola, tá na tela para vocês uma informação sobre o Adson. Adson treinou normalmente nesta quinta-feira, dia 10. Família, ele ficou de fora, né? Foi poupado nessa partida contra o Puerto Cabello, mas tá bem aí, tudo certo com o Adson, um jogador que a gente conta bastante, né? A gente pode até debater aqui sobre o Adson em relação ao Garré, que na minha visão fez a melhor partida dele com a camisa do Vasco. Não tô dizendo que ele acabou com o jogo, que ele foi isso ou aquilo, mas gostei da intensidade, da movimentação, tentou um drible ou outro ali, acabou dando a assistência, né, para o Verratti. Claro, mais mérito do Verratti, né, que conseguiu ajustar aquele cruzamento, botou lá no cantinho, mas foi uma boa partida. E o Adson é um jogador que foi importante, né, até a lesão em 2024. O que pode acontecer futuramente,
né? O Paê não sei se vai renovar, se vai ficar. É um jogador que pode fazer a função de meio campo, né? E o Vasco, a gente mostrou aqui a sequência de jogos que o Vasco tem, pode ser uma possibilidade. Garré jogando na do Coutinho, de meia, e ter o Adson aqui pelo lado direito, né? Mas é importante você ter opções aí. Eu acho que o Adson e o Garré são jogadores de qualidade e que podem contribuir, família. Agora o assunto é bom, porque é sobre o volante Jair. Tá na tela. De saída, o Vasco não relacionou Jair para o jogo contra o Puerto Cabello e sua permanência no clube é incerta. O jogador, que está em um último ano de contrato, recebeu sondagens de times da MLS e pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. As negociações para a renovação do contrato não avançaram e a diretoria considera o seu salário alto em relação ao rendimento apresentado. Olha, tenho certeza que vai ter debate em relação a esse nome aqui, o Jair. Poxa, se a gente voltar lá em 2023, naquele período ali inicial, Paulo Prax, 777, as contratações do Vasco, poxa, no momento que o Vasco contratou o Jair, eu sei que ele não estava num bom momento, né? A temporada de 2022 não foi tão interessante assim, mas eu coloquei o Jair como a principal contratação do Vasco à época. Eu lembro que eu botei meu ranking Jair, né, a melhor contratação, depois o Ivan, mas acabou que o Léo Jardim, que caminhou, né, como titular, e a terceira contratação foi a do Pedro Raul, pela excelente temporada que ele fez em 2022, né, pelo Goiás. Mas assim, não foi aquilo que a gente imaginava, esperava, o Jair porque chegou com o status de uma grande contratação e não conseguiu contribuir dessa maneira. Ele foi importante em alguns momentos, né? Lembro daquele jogo contra o Cuiabá, que o Vasco tinha ali uma sequência de derrotas e ganha aquela partida com o gol dele, né? Pênalti do Figueiredo, ele faz ali 1-0. Depois aquele gol contra o América Mineiro, fora de casa, né? Gol importante também. E na última partida do campeonato, né? Contra o RB Bragantino, Zé Gabriel mal, o Ramon Dias escolhe ele e ele foi muito bem naquela partida. E aí em 2024 a gente imaginou, vai ser o ano do Jair. Jair, um ano de adaptação, não foi titular, vai ser o ano do Jair 2024. Lesão. Então assim, família vascaína, e esse ano não tá conseguindo, né, caminhar ali como titular, teve algumas oportunidades. Assim, eu gosto muito do Jair, acho um jogador muito qualificado. Outro dia eu falei aqui com vocês que essa questão de renovação do Jair tem que ser bem pensada, porque é um jogador, tecnicamente falando, eu acho ele acima da média, é um bom jogador, tem bom passe, é experiente, tem tranquilidade, tem uma boa saída de bola, mas fisicamente já é um jogador que tá caindo bastante, tá? Tá caindo bastante. Então, essa questão aqui do alto salário e o rendimento não tá casando, eu torço para que o Vasco e ele possam entrar em um acordo, porque eu até gosto do Jair, acho bom jogador, mas se não acontecer, o Jair optar por sair, jogar nos Estados Unidos, eu não vou ficar muito, sabe, caraca, perdemos um grande jogador, isso e aquilo, porque o Jair nunca foi o Jair no Vasco, né? Por esse motivo, 23 não contribuiu, não foi aquilo que a gente esperava, 24 lesão, esse ano não tá conseguindo ali a titularidade. Então, assim, bom jogador, mas se sair do Vasco, eu não vou ficar chateado, né? Você me entende, família vascaína? Quero saber a sua opinião. Agora, vamos falar sobre os jogos de ontem, família, que eu acho que dá pra gente tirar algumas lições. Lembra aquela resenha, né, que sempre tem aí no início do Campeonato Brasileiro? Todos os programas fazem a tier list e uma galera colocando o Cruzeiro na frente do Vasco, tá? Eu falei isso aqui com vocês. Tem alguns clubes que eu entendo que, cara, para não gerar debate, no máximo no mesmo nível. Cruzeiro, Grêmio, Santos e Vasco. Mas pelo histórico recente do Vasco, a galera sempre tá aqui, ó, pau a pau, joga o Vasco para baixo. A resenha é essa. Eu acompanhei, né, um pouco do jogo, porque eu tava vendo também Lanús e Melgar. O Cruzeiro é limitadíssimo. Thiago, você está dizendo que o Vasco, quando encarar o Cruzeiro, vai ganhar, vai passar por cima? Não. Não vai. O Vasco não tem time para passar por cima de alguém. Mas não é melhor que o Vasco. Entendeu? É um jogo equilibrado. Esse time aqui não é melhor que o Vasco. Olhando aqui a escalação inicial do Cruzeiro, eu posso até colocar aí para vocês que perdeu, né, pro Machuque Runa, um time do Equador, por 2-1 dentro de casa. Olha o comando de ataque aqui. Matheus Pereira, o Gabriel e o Dudu. O Cruzeiro, ele vive a mesma dificuldade do Vasco no início do ano, sem ter esse jogador de velocidade. Vai ver o Matheus Pereira jogando. Vê o Matheus Pereira jogando. Pra você comparar com o Felipe Coutinho, sem ter esse jogador pra ele, ó, acionar, dar aquele tapa no ponto futuro. Vai lá ver ele jogando. Porque até no ano passado ele tinha ali o Gabriel Veron, tinha outros jogadores lá, outras opções. Esse Cruzeiro aqui, com todo o respeito, briga para não cair. Esse é o ponto, não é tier list na frente do Vasco, Libertadores. Não, briga pra cair. Vai brigar pra não cair. É isso. Esse aqui é o Cruzeiro de hoje. Esse é o Cruzeiro. Que derrota, assim, time do Equador, cara, jogando tranquilamente.
Até acho que o Machuque Ru não é melhor do que o Puerto Cabello, que a gente enfrentou. Muito ruim, muito horroroso o time que o Vasco enfrentou na Sul-Americana, mas o Cruzeiro não é melhor que o Vasco, assim como o Grêmio e também o Santos. E aí, família, falando da partida contra não, né? A partida do nosso grupo, que foi Lanús e Melgar. O primeiro ponto é falar do nosso adversário jogando em casa, né? Que é o Melgar. Deixa eu falar do Melgar. Eu vou achar, assim, uma coisa absurda, desculpa eu falar isso. Será que eu tô tomando a água do Capelanes, do Suarmani, dos Santistas? Mas não dá pra pensar em outro resultado a não ser vitória contra o Melgar jogando em casa. Não dá. Olha a minha cara de seriedade. Não dá. Nossa Senhora, que time fraco! A questão do Melgar com o Vasco, beleza, vou colocar na conta da altitude. Quem viu esse jogo e assistiu pelo menos os 2 últimos gols, você fala assim, o que é isso, gente? O que é isso? O terceiro gol é coisa surreal, pô. O time do Lanús dá um bicão pra frente. Aí o zagueiro, eu acho que ele tava em outro mundo. Ele tava pensando, caramba, mas o que eu vou comer hoje? Pô, minha família e tal. Poxa, que eu vou no shopping no final de semana. Depois ele se deu conta que ele tava numa partida de futebol, o cara já tava lá. Assim, vê o gol, tu vai ver que... Caralho, o Thiago tem razão. Aí o cara dribla o goleiro e faz o gol, o terceiro gol. Ah, que é isso, velho? Que é isso? O Vasco empatar com o Melgar aqui no Caldeirão e esquece, pô, não merece classificar em primeiro. Não merece. Agora, o Lanús é diferente. Já é um time mais experiente, bota a bola no chão, tem bons jogadores, né? Eu tava até vendo essa postagem aqui do canal na torcida vascaínos, ó. 4 jogadores do Vasco somados valem mais do que o elenco do Lanús. Olha a pressão. Mas isso não vai pra campo não, tá? Porque é um time ajeitado, certinho. Aquele Marcelino Moreno, que jogou aqui no Curitiba, fez um gol, né? Uma tabela, invadiu com tranquilidade, botou no canto. Esse Sálvio aqui também fez um gol, fez o segundo gol. Também me parece ser um bom jogador. Então aqui, é contra esse time. Porque teve uma galera ou outra aí falando aqui nos comentários, Thiago, não vai ficar nem em segundo. Não, isso é absurdo. Não dá nem pra pensar nisso. Não pode pensar nisso. Ficar fora do playoff. Tendo Melgar e Puerto Cabello no grupo. Não pode pensar nisso. O Vasco vai disputar contra o Lanús. Essa é a resenha. Esse é o papo. Porque o Lanús, né, me parece ser um time que vai dar dificuldade jogando em casa e lá também. Então, a briga do Vasco é essa. Agora, quando a gente comenta aqui, poxa, muita gente eu vi aqui nos comentários e respeita a opinião de todos, falando, pô, Thiago, eu discordo de você, porque nesse jogo contra o Puerto Cabello, eu não acho que teve muita coisa pra gente reclamar do Carille. Família, preste atenção. O Vasco pegou um time que é semi-amador. O time agora, foi criado agora. Com muita dificuldade de jogar bola. É um time que corre, é um time que marca, mas um time com muita dificuldade de jogar futebol, de trocar passes. E o Vasco só ganhou de 1-0. Foi por causa do goleiro, foi não sei porquê, o jogador que perdeu. O treinador tem que dar ferramentas para esse time que tem que performar melhor, porque tem condições para isso, de ganhar de mais gols do Puerto Cabello. Porque o Lanús ontem pegou o Melgar, toma 3, pô. E é o líder do grupo nesse momento. Então, saldo de gols é importantíssimo nessa competição. Entende? Então, assim, qual é o nosso papel no próximo jogo da Sul-Americana? Ganhar. Ganhar. Porque é isso. 2 jogos decisivos, pensando em classificação. O Vasco enfrenta agora o Lanús na Copa... Não agora, tá? Vai ter os 3 jogos do Brasileirão. Mas vai pegar o Lanús e a volta é contra o Lanús de novo. É contra o Lanús de novo. Então são 2 jogos que o Vasco tem que ganhar aqui e no máximo buscar um empate lá, né? Que aí dá um passo importante rumo à classificação. Porque depois, Puerto Cabello e Melgar, o Vasco tem, passando bem pelo Lanús, pontuando em casa, fora, o Vasco tem a obrigação de garantir a primeira colocação jogando contra Puerto Cabello e Melgar. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Família, seguindo aqui a nossa resenha, eu vou passar essa resenha do programa da Sport TV, Seleção Sport TV, falando desse comportamento do Carille, o Grafite também falando, poxa, que o treinador, ele ajusta, ele faz as modificações, mas é dentro de campo que a coisa acontece. Logo depois eu vou passar também um comentário do Rodrigo, bem interessante pra gente debater sobre tudo isso. Se liga só. Não tem como, eu vejo assim também. Eu acho que a prioridade do Vasco, ele não vai abrir mão do brasileiro, ele não vai brigar pelo título. Mas nem por vaga na Libertadores. Aí depende do que vai acontecer no segundo semestre nos jogos à volta do Campeonato Brasileiro. O elenco ruim, ele não tem um elenco ruim. Eu acho que entre os 10 melhores elencos, ele pode estar dentro disso. Eu não vejo. Eu vejo entre os 10 mais limitados. Agora, o resultado de sábado, a repercussão do resultado de sábado e o empate da semana passada fez com que ontem era o jogo da vida. Porque se o Vasco, eu penso que o planejamento foi qual? Saiu nesse clima, né? Vamos ganhar os 2 primeiros jogos da Sul-Americana, enquanto o Corinthians vão botar reserva, talvez a gente empata ou perca por 1-0, perde por 1-0, o 2-1 acontece. Só que aí com 2 vitórias na Sul-Americana, ele praticamente encaminha e pode focar um pouco mais no brasileiro. Agora sim. Eu acho que é jogo a jogo. Assim, eu penso dessa maneira, que a repercussão do resultado de sábado fez com que o jogo de ontem... sábado... Eu acho que o Carille sempre pecou, o peixe ali sempre morreu pela boca. Então, assim, no Santos, ele dava entrevistas que deixava a diretoria enfurecida,
enfurecida. Já na segunda passagem dele pelo Corinthians, ele dava entrevistas que deixavam os jogadores de cabelo em pé, porque entendiam que ele expunha questões que os jogadores entendiam que eram internas. E agora, no Vasco, ele tem dado declarações que eu acho que ele escorrega, cara, para falar das vaias do torcedor, que são direcionadas a ele. Porque se tem um torcedor que hoje não pode ser cobrado no Brasil, é o do Vasco, cara. Assim, se tem um torcedor que sofre, empurra e mantém viva a grandeza, a chama de um clube, é o do Vasco, cara. Que está encarando times muito ruins, assim, muito abaixo daquilo que merece. E está sempre lá em São Januário, cara, está sempre lá. Então, assim, eu acho que o treinador ali deveria ter um pouco mais de compreensão do que é o momento do clube, do que tem passado o torcedor. E, cara, deixar essas coisas de lado, responder menos, mas ele não consegue. Ele tem respondido ao torcedor. E aí, cara, não vai dar certo. Não vai dar O ano passado... Será que se não fosse Carille, o Vasco traria o Lemos? O ano passado, qual que era a grande crítica? Que o Vasco tomou quantos gols? Tomou mais de 40 gols. Tomou muito gol no Campeonato Brasileiro, que tinha que organizar a zaga. Hoje o Vasco toma menos gols. Só que você tem que organizar o meio campo. Mas tomou um monte essa semana, né? Então, tomou um monte. 3 do Melgar, tomou 5 do Corinthians, é que 2 foram anulados. É que nem 3-1, jogando fora de casa, Sul-Americana. 40 minutos de jogo. 90% dos treinadores vai tirar um meia, um atacante, vai botar um zagueiro, pô. E o problema nem foi esse naquele jogo. Aí você coloca 3 zagueiros e toma gol de cabeça, culpa do treinador? Também é, eu acho. Eu acho que também é, Graf. Aí, pô, não fechou o time foi pra cima com 3-1, tomou 2 gols. É culpa de quem? Tem tudo isso. Depende da narrativa se adequa a cada situação. Tinha o primeiro gol do Corinthians, ô Gonçalves, João Vitor correndo de costa, a bola é lançada no meio do Puma Rodrigues e do João Vitor correndo de costa, ajeita, é gol de rachão que a gente fazia antes dos jogos, pô. É vergonhoso, é desanimador ver o Vasco jogar. É isso. Vamos começar falando sobre o comportamento da torcida. E eu comentei no início do vídeo que a gente tinha algumas lições para tirar do jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño e também do Flamengo contra o Central Córdoba. Não é isso? Comportamento da torcida. Tudo bem? Se liga só nessa imagem. Bota aí, estagiário, na tela. Olha o jogador do Palmeiras. Para a torcida do Palmeiras. Por que ele fez isso? Você sabe o contexto da parada? Não, só a torcida do Vasco que faz isso, que atrapalha o time, que cobra. Espera os 90 minutos acabar, depois faz e acontece, mas ali tem que apoiar, porque... Ô, irmão. Sabe por que aconteceu isso? Porque esse jogador aqui, o Rios, foi muito cobrado num erro que ele teve no primeiro jogo da final do Paulistão contra o Corinthians. Né? Ele comete um erro, foi fazer uma gracinha, saiu o gol do Corinthians. Foi cobrado, foi vaiado, foi xingado. Como o time do Palmeiras, de um modo geral. E olha que é um time que conquista nos últimos anos. Muitos desses jogadores aqui, ajudaram a botar uma estrelinha lá na camisa do Palmeiras. O Veiga tá sendo vaiado, cobrado pra caramba. Então esse papo que a torcida do Vasco é isso, não cola, cara. Não cola. Quer um outro? Aqui, ó. Né? Não gosto de falar muito do rival, mas olha essa declaração aqui do Léo Ortiz falando: a torcida fica um pouco mais nervosa também e isso interfere no campo. O que eu quero dizer? Você pode até falar o seguinte, com essa declaração aqui do Léo Ortiz, que perdeu ontem, né? Ué, Thiago, então, cara, ele tá certo. Eu não tô dizendo que o Carille tá errado. Eu entendo que isso tem um impacto dentro de campo, sim. Mas o que eu quero que o Carille entenda é que isso não é exclusividade do Vasco, da torcida do Vasco. Por exemplo, tá aqui a torcida do nosso rival, o time estava perdendo, pressionando, cobrando, vaiando. Meu Deus do céu, agora quer taxar a torcida do Vasco? Não, Carille. É como o Edu Dracena falou ontem, responsabilidade sua, irmão. Já que o grupo tá com você, a galera confia no seu trabalho, vamos trabalhar. Vamos fazer esse time jogar um pouco mais, porque o time vai ditar o ritmo da torcida. Vai ditar o ritmo da torcida. Agora não dá pra você jogar na conta da torcida um time que não está performando da maneira que tem que estar. Porque esse time é mais qualificado do que do ano passado, pô. E a gente não vê evolução do ano passado, da época do Paiva, ou os 2 jogos ali do Felipe. E defensivamente falando, que é o que o Rodrigo falou, que encaixa ali também na visão do Grafite como ex-jogador, que a responsabilidade também passa pelos jogadores dentro de campo. E eu concordo muito bem com isso, mas é o que eu falei. Olha a postura defensiva do Vasco. Tem o erro do João Vitor, tem o erro do Lucas Freitas. Ali eu não acho só erro do Pumita e do João Vitor não, tá? Porque se você observar no gol, o Freitas está marcando ninguém. Está marcando ele. A alma dele, a sombra dele. Ele não olha que o Yuri Alberto tá correndo sozinho nas costas dele. E aí o João Vitor fica aqui, vou lá, não vou, e acontece essa pataquada. O Vasco com 3 jogadores, 2 jogadores do Corinthians conseguem ficar livres e definir a jogada. Absurdo. Isso passa pelos jogadores? É claro. Mas que conceito é esse do nosso treinador que vai jogar fora de casa contra o Corinthians e não tem um time compacto, ajustado, atrás da linha da bola buscando contra-atacar?
A partir desse confronto contra o Corinthians, eu tive um entendimento, vocês podem pegar aqui os meus vídeos, até na partida contra o Melgar, eu estava aqui com o discurso de dar tempo pro Carille. Calma, né? Chegou as peças agora. Agora, nessa partida contra o Corinthians, o cara mostrou ali uma falta de conhecimento e repertório gigante. Gigante, um time desorganizado, um time mal arrumado, um time sem tesão, sem vontade. O outro time ganhou da gente sem correr, cara. E aí ele vai ficar botando na conta da torcida. Olha aqui a torcida do Palmeiras, olha a torcida aqui do nosso rival. É assim em todo lugar. Tava vendo um vídeo do Jorge Igor falando sobre essa partida, vou até reagir lá no outro canal, falando que o Carille passava por isso todo jogo lá no Santos, pô. E vai ficar metendo essa jogo após jogo, cara. A galera tá te cobrando, a galera tá te vaiando por entender que o Vasco pode entregar mais. É isso. Eu acho que o único jogador que foi vaiado foi o Lloyd, nas gracinhas que ele fez lá e errou, o Vasco ganhou de 1-0 só, sabe? Então, família, eu acho que o Carille dificilmente vai conseguir tirar alguma coisa desse time do Vasco, mas claro, vou ficar na torcida. Espero uma grande atuação contra o Sport e que ele cale a minha boca, porque eu tenho certeza que todo torcedor do Vasco pensa dessa forma. Tá doido pra falar assim, Carille, desculpa, fila do perdão, irmão, você organizou, você ajustou, o time tá performando melhor. Tenho total certeza disso, que todo mundo quer entrar na fila do perdão. Mas agora, colocar essa conta na torcida do Vasco, essa dívida aí na torcida do Vasco, não dá. E a gente tá cheio de exemplos por aí, família vascaína. Fui.